Olá, hoje vou falar sobre sombra psicológica. É um assunto muito extenso, é muita coisa para falar, vou tentar resumir, porque o tempo é pouco. Mas antes de falar sobre o que é sombra, é preciso falar que nós somos a centelha divina. Nós temos uma alma, e antes da gente encarnar aqui, essa alma firma contratos de alma no outro plano. Essa alma, ela tem os seus propósitos de evolução aqui. Então, ela tem um projeto para realizar aqui na 3D. Só que quando chega aqui, o que acontece? A gente assume uma personalidade chamada ego. Então, fica o desejo da alma, fica o desejo do ego. E o que basicamente é sombra? A sombra é tudo aquilo que você reprime que a tua alma queria fazer. A tua alma tem os propósitos, então você reprime aquilo, não se expressa como ela gostaria, como deveria ser, de forma genuína, autêntica. Você deveria ser assim, mas por algum motivo você resolveu seguir o quê? O que o seu ego queria. O que o ego quer? O ego quer se enquadrar na sociedade. Ele quer ser mais um androide, mais uma cabeça de gado. É disso que o ego gosta. Já repararam? A moda é um bom exemplo disso. Moda, todo mundo igual. Então, sombra é tudo aquilo que você reprime, que no fundo a tua alma quer fazer, quer realizar, ou quer se expressar, e você reprime e vai para o subconsciente. Ou às vezes, também você pode reprimir uma coisa que não seja um propósito da alma, mas seja uma coisa que você chega aqui e você acha que é certo fazer. Então você reprime e aquilo vai para o seu subconsciente e fica oculto. Por quê? Por isso é chamado sombra. Por quê? O nosso consciente, nós sabemos. Eu sou fulano de tal, RG tal, moro no endereço tal, trabalho em tal lugar. O subconsciente, a gente não tem consciência. Por isso essa mensagem, essa informação que está escondidinha no seu subconsciente, ela é chamada de sombra, porque está no oculto. Eu vou dar uns exemplos de sombra para vocês perceberem. Aquilo que você não admite para si mesmo, que você não admite fazer, aqueles desejos mais sórdidos que todos temos, aquelas coisas animalescas e que você não quer mostrar, você reprime e joga para lá. Então, por exemplo, sabe aquelas senhoras carolas que vão na igreja e que muitas vezes elas se vestem de uma forma muito recatada e ficam só apontando o dedo para outras? Isso antigamente era até pior. Na igreja católica tinha muito disso. Aquelas senhoras que querem se vestir de santidade e que criticam e vivem, sabe, fazendo até fofocas a respeito daquelas outras que não se enquadram naquele padrão. Isso é uma baita sombra. Olha como é que a sombra, ela funciona. Tudo aquilo que eu tenho vontade, mas eu não admito fazer, porque a sociedade ela vai me condenar e eu quero me enquadrar, então eu reprimo, eu me convenço de que aquilo é o certo, passo a criticar aquilo nos outros, para esconder o meu desejo de manifestar aquilo, de fazer aquilo. Outra sombra, porque eu acho que com exemplos é melhor. A sombra também, ela não só o que você reprimiu, mas
as faltas que você teve na tua vida. Por exemplo, uma pessoa que quando criança, isso que eu vou contar agora é verdade. É uma pessoa que eu conheço. A pessoa passou dificuldades, até para estudar. Não teve muito estudo e teve que estudar com muita dificuldade, depois ele próprio financiando. Essa pessoa, ela sentia aquela falta, aquela escassez de cuidado dos pais. Ficou um pouco revoltado porque achou que os pais, eles deveriam prover aquilo para ele e eles não proveram. Mas mesmo assim aquela pessoa se deu bem na vida. Só que aquela pessoa, ela não é assim econômica, porque uma pessoa econômica é até bonito. Não, ela é sovina. Mas ela se passa por econômica. Mas quem é da intimidade sabe que é um pouco além. É sovinice mesmo. Pão duro mesmo. Economize em coisas que são, a meu ver, migalhas e que não precisaria. Enfim. Mas na sociedade passa por uma pessoa muito madura e muito econômica. Mas essa pessoa tem uma baita sombra. A sombra da escassez. Aquilo que faltou na infância, aquilo foi tão traumático, foi para o subconsciente e aquele trauma tá até hoje falando para ela, vai faltar. Então, essa escassez que está no subconsciente é uma baita sombra. Outra sombra, aí já não é mais a falta que a pessoa tem. Você tá vendo que eu tô dando exemplos de vários tipos de sombra, de vários motivos pelos quais virou sombra. Agora o motivo é, por exemplo, coisa que você tá reprimindo, porque você tem uma raiva muito grande contida de um passado, porque às vezes, sabe, isso não é só dessa vida. Você já vem de outras vidas com sombras aí, muitas e muitas. Aí o que acontece? Você tem uma baita raiva. Sabe o que a raiva faz? A raiva oculta provoca acidentes. Então você pode ter os mais variados tipos de acidentes. Se você dirige, sabe aqueles acidentes assim que são recorrentes? Quando você não está batendo o carro, você pode estar cortando a mão, você pode estar caindo, quebrando, se machucando. Raiva provoca acidentes, tá? Inclusive, acidentes até que, por exemplo, você é muito cuidadoso, mas pode ter um acidente na residência. Ou um carro vem e entra na sua residência, aí é sombra dos dois. De quem tá dentro e de quem tá fora. É sombra dos dois. Aqui na esquina do meu bairro, há um ano e meio atrás, um carro veio com tudo, um moço veio fugindo da polícia, porque ele estava com maconha no carro, ele simplesmente virou a esquina e não deu para ele seguir, ele entrou com tudo na casa da esquina, no muro, ele quebrou o muro e foi lá para dentro. Sombra de quem aí? Claro, o cara só estava fugindo da polícia, tá, tudo bem. Mas a sombra aí, ó, de quem que é? Da senhora que estava lá na casa. Ela tinha uma sombra, aí alguém provocou um acidente lá. Então, assim, aquilo que você reprime, aquilo que te magoa, aquilo que você não pode revidar à altura, porque às vezes no momento você é impotente, por exemplo, crianças, adolescentes, pais abusivos, ou até num trabalho, aquilo que você guarda de raiva, de rancor, de ressentimento, tudo vai para o subconsciente e vira sombra. Por exemplo, no seu subconsciente também não tem só coisas ruins que viram sombra. Tudo aquilo que você se nega a fazer, por exemplo, a preguiça é uma coisa que provoca muitas sombras. Porque a preguiça, ela te impede, por exemplo, de fazer um trabalho voluntário que veio para você, mas você não quis. Ou por preguiça, porque isso seria no teu fim de semana, ou é porque você tá muito no ego e não vê a necessidade de se desenvolver esse seu lado caridoso, o seu lado espiritualista, empático. Então, tudo aquilo que você deixa de fazer aqui, que beneficiaria não só você, como a outrem, e você deixa de fazer,
por motivos egoístas, é um bem que você está negando ao próximo. E, consequentemente, a você, porque tudo que vai, volta. Então, isso também vira sombra. Não é só coisa ruim que vira sombra. É um bem que você estaria fazendo, porque a hora que a gente ajuda, é incrível. A gente ajuda e a gente aprende com quem a gente ajudou. A nossa consciência faz assim, pum, expande. E você aprende coisas. E começam a chegar a você seres, entidades evoluídas para poder trabalhar com você ali. Eles vão te ensinando coisas na hora que você está ajudando. É incrível. Isso aconteceu comigo. Aí se você, por um ego, que isso, eu vou lá para aquele asilo, eu vou lá para aquele lugar, vou lá, é que nem, por exemplo, vou ajudar drogado de rua, vou ajudar... Não, eu vou curtir minha vida, pô, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar, não é assim? Então é isso, esse bem que você negou ao todo, porque Deus é o todo de tudo que há. Você negou um bem ao todo, pode ser a animais, a plantas, a seres humanos, seja quem for, você negou o bem ao todo. Então, esse bem está sendo negado a você também. E aí, essas sombras provocam o quê? Por exemplo, se você nega um bem, como eu acabei de falar, a sombra provoca um adiamento nos teus projetos, então a tua vida fica estagnada. Ué, você não estagnou lá? Porque, dependia de você. A energia fluiria de você, ajudaria os outros, porque isso aparece às vezes pra gente fazer. Não precisa procurar, às vezes aparece. E se não aparecer e você tem vontade, você procura. Mas você negou um fluxo de energia, vai ser negado a você. Porque também é o eletromagnetismo isso, né? Tudo que vai e volta. Foi o quê? Má vontade. Então, você vai ficar estagnado. Provoca o quê? Acidentes. A sombra, ela provoca um mal-estar, depressão. Sabe quando, olha, muitas vezes, eu sentia isso no passado, eu já vi muita gente falar, vim falar pra mim isso, me consultar e tudo, falar. Eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, uma coisa que me aperta o peito, às vezes é tristeza, às vezes não é, uma inquietação, não sei o que é isso. Pura sombra no subconsciente, porque o desejo da sombra é sair, é se expressar. E se você segura e contém ela, ela não pode se expressar. Então, você abafa, você abafa muito, que nem uma panela de pressão, uma hora que ele explode. A sombra, ela tem que sair, por quê? Porque você precisa integrá-la ao teu íntimo, à tua vida, à tua consciência. Tem que sair do subconsciente, tem que integrar o consciente para que haja harmonia na tua vida. Você não pode ter nada oculto. É como ter uma coisa podre dentro da sua geladeira. É possível? Não, não é possível. Então, aquilo vai estragar tudo o mais. A tua vida não vai fluir. Você não será feliz como poderia. Seus relacionamentos vão ser perturbados. Você pode sofrer acidentes. Toda a tua vida, ela será afetada pelas sombras que tem aí. Por exemplo, você tem um comportamento repetitivo. Pura sombra. Porque a sombra, sabe o que acontece quando ela se instala no seu subconsciente? É como um programa que vai se repetindo. E você vai tendo comportamentos repetitivos. Sabe aqueles discos de vinil de antigamente, quando arranhava, aquilo ficava aquilo não ia, a música não ia. É um disco arranhado. Então aquela energia tá lá, tá viva, tá pulsando e tá te incomodando. É como um câncer dentro de uma pessoa e a pessoa tá com aquilo lá e a pessoa vai ter que um dia operar para tirar aquilo. Aquilo afeta toda a tua vida, a tua espiritualidade, tua prosperidade, teus relacionamentos. Eu quero dar um exemplo de sombra de relacionamento. Tudo que eu tô contando aqui são exemplos verdadeiros, só que eu não posso falar nome, tá? A pessoa tem uma carência muito grande essa pessoa. E é assim,
ela não se ama, não sabe se amar, por mais que você explique, não entra na cabeça dessa pessoa. E aí, ela fica tapando o buraco que ela tem no emocional com coisas materiais. Quando não é roupa, não é festa, não é viagem, é homem. Mas os homens estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí, essa pessoa, ela até reconhece, eu não consigo ficar sozinha. Mas ela, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que primeiro entregar para Deus, tá? Porque ninguém melhor do que ele conhece o outro bem para arrumar alguém que em sintonia com a outra pessoa. Ninguém melhor que Deus. Ninguém tá dentro do outro para saber como o outro é. Aí o que acontece? Essa pessoa fica arrumando um depois do outro e sempre iguais. Varia um pouquinho assim os problemas. São homens comprometidos com família. Não quer dizer que são casados, não. Quando não é separado e tem filho, e depende do filho, e ela fica para escanteio, volta e meia, ela tá sempre para escanteio. É uma mãe doente, é um outro parente, é um problema em família. Cara, é sempre assim. E não aprende. E eu falo, fulana, não é possível, fulana, põe no papel suas prioridades. Quando você vê uma pessoa desse tipo, ela nem pega, mas a carência é demais. Então, assim, aquilo lá é uma baita sombra que essa pessoa tem. E é sempre o mesmo tipo. E assim, aí não dá certo, sofre. Depois arruma outro, igual. Um pouquinho de diferença. Isso é uma sombra, tá? Carência é uma baita sombra. Carência afetiva é uma baita sombra.